Milionário fica impressionado com o talento secreto da empregada que altera todo o acordo. Era uma manhã chuvosa e cinza quando Otávio se viu preso em meio a pilhas de relatórios de falência. O som da chuva batendo nas janelas era como um tambor, marcando o tempo que escasseava. A sensação de sufoco o envolvia. Um nó na garganta, lembrando do que estava em jogo. Suas empresas, sua vida. Um milionário prestes a perder tudo. Ele olhou para os números e mais números dançando na tela do computador. Cada um representando seus fracassos, suas dívidas, suas promessas não cumpridas. Era uma avalanche de estresse. Foi nesse instante que Dona Teresa entrou. Com seu jeito humilde e sorriso sempre presente, parecia fora de lugar em meio ao caos. Senhor Otávio, vi que a empresa está com dificuldades. Ouvi um rumor sobre um novo aplicativo que pode ajudar com questões tecnológicas. As pessoas estão amando, disse ela animada. Ele a olhou, surpreso. Dona Teresa, um aplicativo? Como assim? Um aplicativo, Dona Teresa? Ele questionou, com ceticismo. Como isso pode ajudar minha empresa? Mas a mulher não se intimidou. Começou a descrever ideias, soluções para problemas diários com tecnologia, como celulares travados e sistemas lentos. Suas palavras eram como um sopro de esperança em meio ao desespero de Otávio. Era uma ideia simples, mas a paixão dela o cativou. Sob a aparente simplicidade, brilhava um talento inovador que poderia ser a chave para sua salvação. Ele começou a imaginar o que poderia ser feito. Mas a calma durou pouco. Ao ouvir rumores sobre o aplicativo, Vinícius, seu ex-sócio, rapidamente se colocou em movimento. Sempre desejando vê-lo fracassar, começou a espalhar boatos sobre a insegurança daquele projeto. Um aplicativo criado por uma empregada? Não dá para confiar, diziam as vozes que rapidamente se espalharam pelo mercado. Os olhos desconfiados da comunidade empresarial atuavam como chamas, tentando incendiar a última esperança que restava. E a situação só piorava. Clarice, sua antiga parceira de negócios, não ajudava em nada. Sorrateira e interessada apenas no próprio benefício, alimentava o caos em torno do lançamento, criando nervos à flor da pele. A pressão crescendo a cada dia. E Otávio? Ele se via perdido, lutando contra as adversidades externas e um inimigo ainda mais feroz. Suas próprias inseguranças. O tempo corria e a apresentação para os investidores se aproximava. Como apresentar uma ideia válida naquelas condições? O aperto no peito o acompanhava como uma sombra, e ele se perguntava: era esse o fim? Uma ideia brilhante estava ali, à frente dele, mas como poderia superar tanto medo e incerteza? As batidas da chuva se tornaram cada vez mais fortes, um eco dos sentimentos que o atormentavam. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. Ele teria coragem suficiente para confiar em Dona Teresa e arriscar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de quá. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O aperto no peito de Otávio aumentava. A chuva lá fora continuava a tamborilar nas janelas, cada gota parecendo um aviso de tempo perdido. Ele olhou para Dona Teresa, que estava diante dele, seus olhos brilhando. Aquela mulher comum que servia café e limpava mesas, agora parecia carregar a chave de seu futuro na... Espere! Gritou. Mas era tarde demais. A porta se abriu com um estrondo. Vinícius, com um sorriso sarcástico, entrou. A expressão dele era de vitória, como se tivesse conseguido algo que nem Otávio poderia prever. Surpreso de me ver, Otávio? A sala se encheu com uma onda de tensão.
Vinícius, o que você está fazendo aqui? Otávio tentou manter a voz firme, mas o medo escorria pelas palavras. Os homens atrás de Vinícius eram grandes e intimidador. O clima era suportável, até que Vinícius se aproximou, peitando Otávio. Eu vim trazendo uma verdade que você vai ter que ouvir. E rápido. Dona Teresa, que estava em pé ao lado de Otávio, sentiu a tensão no ar. Senhor Vinícius, isso não é a hora nem o lugar. Mas a interrupção dela não pareceu fazer diferença. Ah, mas é exatamente aqui que a verdade precisa vir à tona. Vinícius fez uma pausa, olhando para Dona Teresa com desprezo. Você, uma empregada, acha que pode salvar a empresa com um aplicativo? Que piada! Os olhos de Otávio se estreitaram. A raiva o queimava. Fale logo, Vinícius. O que você realmente quer? Então, como um raio, Vinícius revelou a bomba. Sabia que Dona Teresa não é apenas uma empregada? Ela já foi uma programadora de sucesso. Mas, há anos, sob um nome diferente, ela fugiu de um escândalo. E agora, Otto, vai te fazer acreditar que ela é sua salvação? A sala pareceu congelar. A revelação estrondou como um trovão em plena tempestade. A expressão de Dona Teresa escureceu. Seus olhos se eletrizaram de um jeito que Otávio nunca tinha visto. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, o nó se formando em sua garganta. Ela balançou a cabeça, mas o medo havia tomado conta da situação. As vozes do passado de Dona Teresa começaram a ecoar em sua mente. O que mais ele não sabia? É verdade, Otávio. E tudo o que ela fizer por você agora é só uma encenação, um último ato antes de desaparecer novamente. Vinícius sorriu, sentindo-se no controle. A pressão parecia insuportável. Otávio sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Todo aquele tempo, ele tinha se agarrado a Dona Teresa como a tábua de salvação em um mar de problemas. Mas e se tudo isso fosse uma farsa? Dona Teresa, é verdade? Ele perguntou desesperado. Os olhos dela brilharam com lágrimas. Eu posso explicar. Sua voz falhou. De repente, a porta da sala se abriu e um grupo de investidores entrou, prontos para a apresentação. O que estava na mente de Otávio? Suspeita, raiva, confusão. Os olhares de todos giraram entre ele e Dona Teresa. A expectativa pairava como uma nuvem pesada. Seria esse o fim do sonho da salvação ou o começo de algo ainda mais sombrio? Otávio sentiu a pressão nas têmporas, um turbilhão de emoções. O que ele faria agora? Como iria lidar com essa bomba que acabara de explodir? A tensão estava no ar e a chuva continuava a cair. Otávio estava perdido em um mar de emoções. A tensão era palpável. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Os olhares se voltaram para ele, esperando uma resposta. A revelação de Vinícius parecia ter congelado o tempo. Ele estava paralisado, entre o susto e a descrença. Até que, de repente, a porta se abriu de novo, desta vez com uma força que fez as paredes tremularem. Um senhor idoso, de cabelo branco e expressão séria, entrou na sala. Era seu avô, aquele que sempre foi uma figura de respeito e poder nos negócios da família. Otávio mal podia acreditar que ele estava ali no meio daquela confusão. Otávio! Ele exclamou, com uma voz que carregava uma gravidade imensurável. O que está acontecendo? Dona Teresa olhou para ele, seus olhos cheios de pânico. O avô olhou de um para o outro, como se estivesse tentando montá-los em um quebra-cabeça. Vinícius, você trouxe isso a este nível? Perguntou o avô, seu tom cortante como uma faca. Essa mulher é um problema, senhor. Vinícius retrucou, tentando se afirmar. Ela não é quem diz ser. Otávio ficou ainda mais confuso. O que estava acontecendo? O pai dele havia sempre dito que a família tinha segredos, mas nunca pensou que estaria prestes a descobrir um deles. Avô, o que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz embargada. Eu vim resolver a situação antes que ela tome um rumo ainda mais sério. Ele se virou para Dona Teresa, a fúria e a desconfiança estampadas em sua face. Hoje não é dia de brincadeiras. A verdade deve ser revelada. Nesse momento, algo estalou na atmosfera. Vinícius sorriu, sabendo que tinha vantagem. Uma hora você terá que ouvir, Otávio. Não é apenas a Dona Teresa que tem um passado oculto. O seu avô também escondeu.
Segredos. Ele olhou com malícia e, sem hesitar, lançou a bomba. Ele tem uma dívida com a verdade que precisa ser paga, e isso pode custar muito mais que dinheiro. A expressão de Otávio se transformou. A chuva lá fora parecia ter intensificado, enquanto a pressão em seu peito aumentava e sua respiração se tornava mais difícil. "Do que você está falando?" gritou, desesperado. "Vamos, explique para o garoto, querido. Como você pode acusar os outros, sendo que também tem um passado?" Vinícius ria, desfrutando do controle que finalmente tinha na conversa. O avô corou, mas não se deixou abalar. "Eu sou o que sou por causa das minhas decisões, e o que fiz foi por amor à família. Não permitirei que você me use para machucar mais alguém." Mas o confronto não terminou ali. O salão que antes era uma sala de vendas, agora se parecia com um campo de batalha de emoções. As palavras voavam como flechas, atingindo os corações dos presentes. Dona Teresa, então, com a voz trêmula, disse: "Otávio, eu não sou quem você pensa. Eu sou a irmã que sua família perdeu há anos. Fui forçada a viver sob outra identidade." O mundo de Otávio desabou. Ele se sentiu tonto, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Uma reviravolta tão grande que ele não conseguia digerir. "O que você está dizendo? Como é possível?" Ele sussurrou, o desespero se instalando como uma nuvem negra em sua mente. A sala encheu-se de murmúrios, expressões de choque, todos tentando assimilar a revelação. O avô hesitou. Sua expressão de raiva rapidamente se transformou em vulnerabilidade. Agora, a verdade não era apenas sobre um aplicativo ou negócios em risco. Era uma história de família perdida, de traições e segredos enterrados. Otávio olhou para Dona Teresa e, no fundo de suas emoções confusas, uma chama de esperança começou a surgir. Mas, e se tudo isso fosse um jogo? E se, assim como Vinícius insinuou, nada disso fosse real? A dúvida pairava no ar como uma nuvem iminente. O futuro parecia incerto e, naquela sala cheia de tensão, uma nova batalha estava prestes a começar. Otávio estava perdido em um mar de emoções, com tudo girando ao seu redor. Os olhares expectantes o cercavam como uma tempestade, e a revelação de Dona Teresa fazia sua mente ficar em frangalhos. Mas antes que algo pudesse ser dito, uma nova porta se abriu de forma abrupta, e mais alguém entrou na sala. Era o Mamu. Um ar de determinação pairava sobre ela. "Parem tudo isso agora!" ela gritou, a voz ecoando como um trovão. "Isso não é só sobre vocês, é sobre vidas que foram destruídas." A tensão da sala pareceu composta por eletricidade. Todos os olhares se voltaram para ela. "Quem é você?" Vinícius perguntou, desdenhoso. "Mais uma que veio para agregar confusão?" "Eu sou Júlia", ela respondeu, com uma firmeza que surpreendeu a todos. "E sou filha de Dona Teresa." O silêncio caiu como um manto pesado, enquanto as palavras dela reverberavam na sala. A revelação atingiu Otávio como um soco. Filha. Como ela poderia ser filha de Dona Teresa, cuja vida ele acreditava conhecer? A ideia de que Dona Teresa tinha um passado secreto apenas se intensificou com a presença de Júlia. "Filha, isso é impossível!" exclamou Otávio, olhar fixo na mulher. O chão parecia se abrir sob seus pés. Júlia respirou fundo e continuou. "Eu nasci antes de Dona Teresa alterar tudo na vida dela. Ela fugiu para me proteger, e não foi fácil. Se você quer respostas, o melhor é ouvi-las de mim." Dona Teresa estava em choque. Seu rosto ficou pálido, e lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. "Júlia, eu pensei que você poderia ter uma vida melhor", sussurrou, a voz falhando. Otávio, confuso, mudou seu olhar entre as duas mulheres. "Então tudo o que você me contou é verdade? Você é sua mãe?" A raiva e a confusão começavam a se misturar. A sala estava inicialmente carregada de tensão. Agora pulsava com cada emoção não dita. "Sim, eu sou", Júlia afirmou, agora com uma firmeza renovada. "E não só isso, mas eu também sei sobre o passado que você não conhece." "Otávio, sua família não é tão inocente assim." Um arrepio percorreu a espinha de Otávio. O que ela estava insinuando? "Do que você está falando?" A voz de Otávio tremeu, em choque. Júlia se virou para Vinícius e declarou:
Você não é a única pessoa que tem segredos, Vinícius. Seus negócios sujos com meu avô, tudo pode vir à tona. Acredite, eu tenho provas. Os olhos de Vinícius se alargaram e a sala ficou em um silêncio oportuno. O que mais poderia vir à tona naquele ciclo de traições e segredos? A tensão no ar era palpável. Otávio queria entender, mas a instabilidade emocional fazia seu coração disparar. Esperem, o que você sabe sobre meu avô? Ele perguntou, a voz alta, cortando o silêncio. Júlia hesitou, mas finalmente respondeu. Seu avô estava metido com coisas que nem você imagina. Um jogo traiçoeiro que arruinou várias vidas, incluindo a minha e a da sua mãe. Dona Teresa, agora em lágrimas, disse, mas eu fiz isso para salvá-la. Uma paleta de emoções desenhava a cena, de amor, traição e talvez esperança. Cada um tinha um sorriso, uma dor, um motivo. Otávio sentiu como se o chão estivesse se desmoronando ao seu redor. Ele nunca soube. Com nó na garganta e a mente em chamas, ele mal pôde absorver as consequências. Se a verdade não for dita agora, toda a situação pode sair do controle. E vocês vão perder muito mais além de um aplicativo ou uma empresa. Júlia desafiou, seu olhar fixo em cada um dos presentes. Com isso, a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava garantindo o futuro de quem? O peso do passado os atingiria como uma onda devastadora e, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. Otávio teria coragem de desvendar esse novo labirinto de segredos? Otávio estava perdido em um mar de emoções, com tudo girando ao seu redor. Os olhares expectantes o cercavam como uma tempestade, e a revelação de Dona Teresa fazia sua mente ficar em frangalhos. Mas antes que algo pudesse ser dito, uma nova porta se abriu de forma abrupta, e mais alguém entrou na sala. Era uma mulher jovem, com cabelos escuros e olhos penetrantes. Um ar de determinação pairava sobre ela. Parem tudo isso agora! Ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Isso não é só sobre vocês, é sobre vidas que foram destruídas. A tensão na sala parecia palpável. Todos os olhares se voltaram para ela. Quem é você? Vinícius perguntou, desdenhoso. Mais uma que veio para agregar confusão? Eu sou Júlia, ela respondeu, com uma firmeza que deixou todos surpresos. E sou filha de Dona Teresa. O silêncio cresceu, e as palavras dela reverberaram na sala como um tambor. A revelação atingiu Otávio como um soco no estômago. Filha? Como ela poderia ser filha de Dona Teresa, cuja vida ele acreditava conhecer? A ideia de que Dona Teresa tinha um passado secreto apenas se intensificou com a presença de Júlia. Filha, isso é impossível! Exclamou Otávio, sentindo a cabeça girar. Júlia respirou fundo e continuou. Eu nasci antes de Dona Teresa alterar tudo na vida dela. Ela fugiu para me proteger e não foi fácil. Se você quer respostas, o melhor é ouvi-las de mim. Dona Teresa estava em choque. Seu rosto ficou pálido e lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Júlia, eu pensei que você poderia ter uma vida melhor, sussurrou, a voz falhando. Otávio, confuso, mudou o olhar entre as duas mulheres. Então tudo que você me contou é verdade? Você é sua mãe? O nó se apertava em sua garganta, a raiva e a confusão se misturando. A sala estava carregada de tensão, cada pessoa absorvendo a gravidade do momento. Sim, eu sou, Júlia afirmou, agora com uma firmeza renovada. E não só isso, mas eu também sei sobre o passado que você não conhece, Otávio. Sua família não é tão inocente assim. Um arrepio percorreu a espinha de Otávio. O que ela estava insinuando? Do que você está falando? A voz de Otávio tremeu, agora em dúvida e medo. Júlia se virou para Vinícius e declarou. Você não é a única pessoa que tem segredos, Vinícius. Seus negócios sujos com meu avô, tudo pode vir à tona. Acredite, eu tenho provas. Os olhos de Vinícius se alargaram e a sala ficou em um silêncio quase ensurdecedor. O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão era insuportável. Otávio sentia o suor escorrer pela testa, enquanto a pressão em seu peito aumentava a cada segundo. Esperem, o que você sabe sobre meu avô? Ele perguntou, a voz alta, cortando o silêncio.
Júlia hesitou, mas finalmente respondeu. Seu avô estava metido em coisas que nem você imagina. Um jogo traiçoeiro que arruinou várias vidas, incluindo a minha e a da sua mãe. Dona Teresa, agora em lágrimas, disse: Mas eu fiz isso para salvá-la. Uma paleta de emoções desenhava a cena, de amor, traição e talvez esperança. Todas as palavras desenvolviam um círculo vicioso de confusão. Mas antes que alguém pudesse respirar, um estrondo veio do fundo do escritório. A janela se estourou e uma figura encapuzada entrou, segurando uma arma. Ninguém se move, a voz rouca ordenou, quebrando o clima tenso e transformando a sala em um campo de batalha. O pânico tomou conta. As expressões se transformaram em horror. A mulher encapuzada apontou a arma para Otávio e a adrenalina disparou em suas veias. O que você quer? Ele gritou, sentindo o mundo à sua volta desabar. Eu vim buscar justiça. A figura encapuzada respondeu, revelando um rosto familiar. Era Ana, a ex-assistente de Vinícius. Vocês pensaram que podiam se livrar de tudo, mas a verdade vem à tona. Otávio estava paralisado, a mente bombardeada por todas as revelações. A conexão com Ana, com Vinícius e agora com essa arma. Tudo virava um jogo mortal e confuso. A sala estava em silêncio, eletrificada pelo drama que se desenrolava. E ali no meio de todas aquelas verdades desenterradas, uma nova camada de traição estava prestes a ser revelada. Ana não estava ali só para exigir justiça. Havia algo mais que ela guardava. E a pergunta pairava no ar. Quem estaria realmente no controle daquela situação? E a chuva caindo lá fora parecia um eco distante do caos dentro da sala. O futuro, que antes parecia confuso, agora parecia um labirinto sem saída. Otávio não sabia o que esperar. E mais importante, quem sairia vivo desse confronto? A tensão na sala era quase insuportável. A figura encapuzada tinha todos em estado de alerta. Otávio engoliu em seco, sentindo seu coração acelerar. O que você quer? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ana, a ex-assistente de Vinícius, estava ali com uma expressão determinada no rosto. O que ela queria? Uma vingança? Eu vim buscar justiça, ela respondeu, a arma ainda apontada. Vocês acham que podem passar por cima de todos e nada acontecer? Vocês vão pagar. A ameaça pairava no ar como um veneno, atravessando a barreira entre o que era real e o que não era. A sala estava paralisada. Vinícius, com um sorriso cínico, parecia achar que tinha controle da situação. Mas do lado de fora, a chuva caía pesada. Um símbolo do caos e se desenrolava dentro da empresa. Otávio poderia sentir o aperto no peito se intensificando. A verdade parecia mais distante do que nunca. Parece que você não sabe com quem está lidando, Ana. Vinícius lançou, tentando minar a confiança dela. Você não vai conseguir me intimidar. Mas Ana não se deixou abalar. Você está errado, Vinícius. Eu sei muito mais do que você imagina. E essa situação não é só sobre você e eu. Ela olhou para Dona Teresa e depois para Júlia. É sobre todos nós, um legado de mentiras que se arrasta há anos. E vocês estão prestes a enfrentar as consequências. Ana então virou a arma para o alto, surpreendendo a todos. Eu não quero machucar ninguém, mas preciso que você ouça a verdade, Otávio. A sua vida foi cercada de mentiras, e essa é a hora de desvendar tudo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. A verdade é que Vinícius, Dona Teresa e até mesmo seu avô estão conectados a um escândalo muito maior do que qualquer um de vocês imagine. A sala parecia girar. Segredos estavam prestes a ser expostos, e a revelação poderia destruir tudo. Que escândalo? Otávio perguntou, a voz trêmula. Ele precisava saber. A tensão já estava insuportável, como se o ar tivesse sido espremido da sala. Ana olhou para cada um deles, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Eu sou mais do que uma assistente. Estive investigando a empresa e descobri que há anos atrás, sua família estava envolvida em um esquema de corrupção. Eles enganaram investidores,
falsificaram documentos. Mas não é só isso. O coração de Otávio disparou. O quê? Como você sabe disso? Porque a verdade me encontrou. Uma vez, eu era amiga de sua mãe e fui deixada para trás. Mas eu sou a conexão que você nunca soube que precisava. Um silêncio gelado se estabeleceu. Dona Teresa começou a chorar, enquanto Júlia ficou paralisada, seus olhos se arregalando. A atmosfera estava pesada, cheia de revelações ainda não ditas. Mas o que mais você sabe? Vinícius interrompeu, sua voz trêmula. Ele estava perdendo o controle, e isso o deixava furioso. Você não tem provas, Ana. Pode estar apenas tentando se vingar. Ela sorriu, mas havia dor em seu olhar. Não sou eu quem precisa provar, Vinícius. Você é. A verdade está prestes a vir à tona, e não serei eu a entregá-la. Será alguém na sala, alguém que você nunca esperaria. Nesse instante, a porta se abriu novamente, e um homem alto entrou, seu rosto escondido sob um chapéu. Ele parou, olhou ao redor e, antes que alguém pudesse reagir, puxou um envelope do bolso. Ele se virou e entregou a Ana, que imediatamente começou a folhear as páginas. São os documentos que você pediu, ele disse, olhando diretamente para Otávio. A verdade está aqui, e você precisa decidir agora. Você está disposto a enfrentá-la? Todos na sala estavam sem palavras. Otávio olhou para cada um deles, um turbilhão de emoções passando por sua mente. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo sobre sua vida. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruir não apenas sua relação com Dona Teresa, mas toda a sua família. A pergunta pairava no ar. Até onde ele estava disposto a ir por essa verdade? E então, o rosto de Ana se iluminou, e um sorriso triste se formou nos lábios dela. Prepare-se, Otávio. A verdade está a caminho e você vai precisar de toda a sua coragem. A tensão na sala era quase insuportável. A figura encapuzada tinha todos em estado de alerta. Otávio engoliu em seco, sentindo seu coração acelerar. E o que você quer? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ana, a ex-assistente de Vinícius, estava ali, com uma expressão determinada no rosto. O que ela queria? Uma vingança? Eu vim buscar justiça, ela respondeu, a arma ainda apontada. Vocês acham que podem passar por cima de todos e nada acontecer? Vocês vão pagar. A ameaça pairava no ar como um veneno, atravessando a barreira entre o que era real e o que não era. A sala estava paralisada. Vinícius, com um sorriso cínico, parecia achar que tinha controle da situação, mas do lado de fora, a chuva caía forte, um símbolo do caos que se desenrolava dentro da empresa. Otávio podia sentir o aperto no peito se intensificando. A verdade parecia mais distante do que nunca. Parece que você não sabe com quem está lidando. Ana, Vinícius lançou, tentando minar a confiança dela. Você não vai conseguir me intimidar. Mas Ana não se deixou abalar. Você está errado, Vinícius. Eu sei muito mais do que você imagina. E essa situação não é só sobre você e eu. Auiu para Dona Teresa e depois para Júlia. É sobre todos nós, um legado de mentiras que se arrasta há anos. E vocês estão prestes a enfrentar as consequências. Ana então virou a arma para o alto, surpreendendo todos. Eu não quero machucar ninguém, mas preciso que você ouça a verdade, Otávio. A sua vida foi cercada de mentiras. E ela fez uma pausa, respirando fundo. A verdade é que Vinícius, Dona Teresa e até mesmo seu avô estão conectados a um escândalo muito maior do que qualquer um de vocês imagina. A sala parecia girar. Segredos estavam prestes a ser expostos e a revelação poderia destruir tudo. Que escândalo? Otávio perguntou, a voz trêmula. Ele precisava saber. A tensão já estava insuportável, como se o ar tivesse sido espremido da sala. Ana olhou para cada um deles, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Eu sou mais do que uma assistente. Estive investigando a empresa e descobri que há anos atrás sua família estava envolvida em um esquema de corrupção. Eles enganaram investidores, falsificaram documentos. Mas não é só isso. O coração de Otávio disparou.
O quê? Como você sabe disso? Porque a verdade me encontrou. Uma vez eu era amiga de sua mãe e fui deixada para trás. Mas eu sou a conexão que você nunca soube que precisava. Um silêncio gelado se estabeleceu. Dona Teresa começou a chorar, enquanto Júlia ficou paralisada, seus olhos se arregalando. A atmosfera estava pesada, cheia de revelações ainda não ditas. Mas o que mais você sabe? Vinícius interrompeu, sua voz trêmula. Ele estava perdendo o controle, e isso o deixava furioso. Você não tem provas, Ana. Pode estar apenas tentando se vingar. Ela sorriu, mas havia dor em seu olhar. Não sou eu quem precisa provar, Vinícius. Você é. A verdade está prestes a vir à tona, e não serei eu a entregá-la. Será alguém na sala, alguém que você nunca esperaria. Nesse instante, a porta se abriu novamente, e um homem alto entrou, seu rosto escondido sob o chapéu. Ele parou, olhou ao redor e, antes que alguém pudesse reagir, puxou o envelope do bolso. Ele se virou e entregou a Ana, que imediatamente começou a folhear as páginas. São os documentos que você pediu, ele disse, olhando diretamente para Otávio. A verdade está aqui, e você precisa decidir agora. Você está disposto a enfrentá-la? Todos na sala estavam sem palavras. Otávio olhou para cada um deles, um turbilhão de emoções passando por sua mente. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo sobre sua vida. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruir não apenas sua relação com Dona Teresa, mas toda a sua família. E então, no meio da tensão, um grito ecoou da sala ao lado. Pai! Era uma voz feminina desesperada. Todos se viraram para ver uma jovem mulher entrar, o rosto pálido e os olhos arregalados. Você não pode fazer isso, por favor, não! Ela olhou diretamente para Vinícius, e a sala inteira ficou em silêncio. Quem é você? Ele perguntou, o tom de voz carregado de surpresa. Sou eu, sua filha. As palavras dela caíram como uma bomba. A revelação eletrizou a sala com uma força que ninguém esperava. O caos se instaurou, e Otávio ficou paralisado. Afinal, a conexão entre eles era mais profunda do que poderiam imaginar. O que isso significava para todos presentes? Os laços se entrelaçavam de forma cabeluda e aterradora. Agora, cada um deles tinha algo a perder. Otávio se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O futuro, que antes parecia tão precário, agora se tornava um labirinto de traições e novas realidades. E a realidade se tornava cada vez mais dolorosa. Quem eram realmente os outros ao seu redor? Essa nova informação mudaria tudo, trazendo uma nova dinâmica para a mesa. O que mais estaria escondido? E como a verdade afetaria cada um deles quando fosse finalmente revelada? A pergunta pairava no ar, e o silêncio tornou-se ensurdecedor. O leitor poderia quase sentir o desespero e a expectativa. O que viria a seguir? A verdade poderia se transformar na maior traição de todas, ou poderia salvar todos. A tensão na sala era quase palpável, e a revelação da presença da jovem, que se dizia filha de Vinícius, deixou todos em choque. Otávio se sentiu como se estivesse em um pesadelo sem fim. Ele olhou de volta para Ana, que segurava a arma. Seu rosto estava cheio de incerteza e temor. Pai, Vinícius repetiu, a incredulidade clara em sua voz. Você nunca me mencionou que tinha uma filha. Ele parecia atordoado, mas ao mesmo tempo havia um foco maligno em seus olhos. É porque você não se importava, Vinícius. Todos esses anos você estava muito ocupado tentando destruir outras vidas. A jovem gritou. Suas palavras ressoaram como fogos de artifício, estourando a tensão com um impacto visceral. Dona Teresa começava a se encolher, percebendo que um turbilhão havia se formado ao seu redor. É mais do que isso, a jovem continuou, sem se deixar intimidar. Você não só destruiu a mim, como também a minha mãe. Eu estava condenada a viver nas sombras da sua ganância, mas não mais. A determinação em sua voz era contagiante, tanto que Otávio se sentiu puxado para sua luta. A sala estava em silêncio, todos absorvendo a nova revelação.
Mas a jovem não terminou sua explosão de verdades. E não é só isso. Tem mais. Eu sei a verdade sobre quem você realmente é. Otávio. Aquela declaração fez o coração de Otávio disparar. O que você quer dizer com isso? Quem eu sou? Ele perguntou, a voz falhando em sua tentativa de se manter firme. Ela respirou fundo, preparando-se para a próxima bomba. A verdade é que você não é filho de Vinícius. Você é filho do homem que ele ainda tenta derrubar, o verdadeiro presidente da empresa. A sala ficou em um completo silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Otávio ficou paralisado, o estômago revirando. Isso não pode ser verdade, gritou Vinícius, o tom de sua voz carregando um misto de raiva e pânico. É verdade sim. Seu avô escondeu isso por anos. Sua mãe saiu da empresa para proteger você de tudo isso. A jovem parecia ter se preparado para esse momento durante toda a vida. As revelações se desenrolavam como flocos de neve, cobrindo todos com uma camada de choque e confusão. Otávio se sentiu perdido, sua identidade sendo desfiada diante de seus olhos. Mas como você sabe disso? A pergunta saiu como um sussurro. Porque a sua mãe me contou. Antes de falecer, ela me trouxe aqui e me pediu que se algum dia você estivesse em perigo, eu lhe contasse a verdade. A tensão aumentou, como se um manto pesado estivesse sendo colocado nas costas de todos na sala. Dona Teresa começou a chorar e muita emoção se acumulou. Otávio, eu não sabia não. Eu pensei que era a melhor escolha. Ela começou a dizer. Mas antes que pudesse terminar, a porta da sala se abriu de um jeito abrupto e 3 homens entraram apressadamente, todos de terno e gravata com expressão de seriedade profunda. Estamos aqui para pegar os documentos, um deles disse, olhando diretamente para Ana. O que está acontecendo aqui? O clima virou novamente. A tensão era insuportável, como se cada um estivesse prestes a explodir. Nada disso importa, ressoou a voz de Vinícius. Ainda temos que lidar com o que realmente está em jogo. A jovem olhou de volta para Ana. Precisamos sair. Esta é apenas uma distração. Eles não devem saber da verdadeira situação. Otávio sentiu seu corpo tremer. Ele estava no meio de um turbilhão de revelações e agora surgiu uma nova ameaça. Quem são eles? O que está realmente acontecendo? O desespero tomou conta dele. Dona Teresa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apenas balançou a cabeça. O mundo de Otávio parecia desmoronar em camadas, e cada segundo o deixava mais ansioso. As últimas palavras de Ana ecoaram em sua cabeça, e a pergunta tomava forma. O que mais estava escondido sob essa rede de mentiras? Um grito de alguém no corredor fez com que todos se virassem. A tensão se elevou, e Otávio percebeu que a verdade estava muito mais distante do que poderia imaginar. E assim, com um som ensurdecedor do mundo desmoronando ao seu redor, ele se sentiu perdido em um labirinto sombrio, onde segredos não contados ameaçavam sua vida e seu futuro. A tensão na sala era quase palpável. A figura encapuzada tinha todos em estado de alerta. Otávio engoliu em seco, sentindo seu coração acelerar. O que você quer? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ana, a ex-assistente de Vinícius, estava ali, com uma expressão determinada no rosto. O que ela queria? Uma vingança? Eu vim buscar justiça, ela respondeu, a arma ainda apontada. Vocês acham que podem passar por cima de todos e nada acontecer? Vocês vão pagar. A ameaça pairava no ar como um veneno, atravessando a barreira entre o que era real e o que não era. A sala estava paralisada. Vinícius, com um sorriso cínico, parecia achar que tinha controle da situação. Mas do lado de fora, a chuva caía forte. Um símbolo do caos que se desenrolava dentro da empresa. Otávio podia sentir o aperto no peito se intensificando. A verdade parecia mais distante do que nunca. Parece que você não sabe com quem está lidando, Ana. Vinícius lançou, tentando minar a confiança dela. Você não vai conseguir me intimidar. Mas Ana não se deixou abalar. Você está errado, Vinícius. Eu sei muito mais do que você imagina. E essa situação
Não é só sobre você e eu. Ela olhou para Dona Teresa e depois para Júlia. É sobre todos nós. Um legado de mentiras que se arrasta há anos. E vocês estão prestes a enfrentar as consequências. Ana então virou a arma para o alto, surpreendendo todos. Eu não quero machucar ninguém, mas preciso que você ouça a verdade, Otávio. A sua vida foi cercada de mentiras, e essa é a hora de desvendar tudo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. A verdade é que Vinícius, Dona Teresa e até mesmo seu avô estão conectados a um escândalo muito maior do que qualquer um de vocês imagina. A sala parecia girar. Segredos estavam prestes a ser expostos, e a revelação poderia destruir tudo. Que escândalo? Otávio perguntou, a voz trêmula. Ele precisava saber. A tensão já estava insuportável, como se o ar tivesse sido espremido da sala. Ana olhou para cada um deles, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Eu sou mais do que um assistente. Estive investigando a empresa e descobri que há anos atrás sua família estava envolvida em um esquema de corrupção. Eles enganaram investidores, falsificaram documentos, mas não é só isso. O coração de Otávio disparou. O quê? Como você sabe disso? Porque a verdade me encontrou. Uma vez eu era amiga de sua mãe e fui deixada para trás. Mas eu sou a conexão que você nunca soube que precisava. Um silêncio gelado se estabeleceu. Dona Teresa começou a chorar. Enquanto Júlia ficou paralisada, seus olhos se arregalando. A atmosfera estava pesada, cheia de revelações ainda não ditas. Mas o que mais você sabe? Vinícius interrompeu, sua voz trêmula. Ele estava perdendo o controle e isso o deixava furioso. Você não tem provas, Ana. Pode estar apenas tentando se vingar. Ela sorriu, mas havia dor em seu olhar. Não sou eu quem precisa provar, Vinícius. Você é. A verdade está prestes a vir à tona, e não serei eu a empregá-la. Será alguém na sala, alguém que você nunca esperaria. Nesse instante, a porta se abriu novamente, e um homem alto entrou, seu rosto escondido sob o chapéu. Ele parou, olhou ao redor e antes que alguém pudesse reagir, puxou um envelope do bolso. Ele se virou e entregou a Ana, que imediatamente começou a folhear as páginas. São os documentos que você pediu, ele disse, olhando diretamente para Otávio. A verdade está aqui, e você precisa decidir agora. Você está disposto a enfrentá-la? Todos na sala estavam sem palavras. Otávio olhou para cada um deles, um turbilhão de emoções passando por sua mente. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo sobre sua vida. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruir não apenas sua relação com Dona Teresa, mas toda a sua família. Então uma estrondosa explosão ecoou do andar de baixo. O chão vibrou sob seus pés, as janelas tremeram e o som foi como um rugido de um animal ferido. Todos se viraram em pânico. — O que foi isso? Gritou alguém, enquanto uma nuvem de poeira começava a entrar na sala. — Precisamos sair daqui! Gritou Vinícius, agora visivelmente alarmado. A expressão dele era de terror, e Otávio percebeu que a máscara de confiança havia caído. Mas antes que pudessem reagir, a figura encapuzada de Ana avançou, empurrando as duas mulheres para o canto. — Não! Fiquem atrás de mim! Por que estão fazendo isso? Otávio conseguiu perguntar, lutando contra o medo que se apoderava dele. Mas, no fundo, ele sabia que tudo o que havia sido revelado agora estava em jogo. Quando a poeira começou a assentar, uma figura familiar surgiu das sombras. Era um rosto que Otávio nunca esperava ver novamente. Seu antigo sócio, Eduardo, que ele havia considerado desaparecido no mundo do crime. De surpresa, não? Eduardo disse, com um sorriso malicioso. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Otávio sentiu o chão sumir sob seus pés. Eu sempre estive bem aqui, Otávio. E agora que o passado está prestes a voltar, vai ser uma ótima oportunidade para resolvermos todas as nossas pendências. A sala estava em um estado de caos completo, com a realidade desmoronando ao redor deles. O que Eduardo conhecia sobre todos naquele lugar,
Ele era a chave de tudo, e Otávio estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais sombria do que poderia imaginar. Quem realmente era seu amigo? E quem estava disposto a levá-lo ao abismo? O choque de emoções e segredos se misturou na sala, enquanto todos se preparavam para o que viria a seguir. E no meio de tudo isso, a pergunta ecoou na cabeça de Otávio. Qual seria o custo de descobrir a verdade? Otávio só pôde observar em silêncio quando a verdade desabou em sua frente. Eduardo sorria, mas não havia triunfo em seu olhar, apenas uma frustração contida, como se soubesse que tudo acabaria mal. Está na hora de revelar quem é realmente seu amigo, Otávio, ele disse, caminhando lentamente pela sala, sua presença intimidante. A adrenalina pulsava nas veias de Otávio. Ele olhou para Ana, a figura encapuzada que tinha se tornado sua aliada inesperada, e percebeu que a tempestade de emoções era maior do que eles poderiam suportar. Então, o que você quer, Eduardo? Ele questionou, a voz firme, apesar da incerteza que o consumia. Eu quero que todos saibam a verdade, respondeu Eduardo, segurando alguns papéis. Essas provas vão mostrar como a família de Otávio destruiu vidas. Aliás, você pode ser a próxima vítima se isso não parar. A sala tremia, enquanto ele disparava suas palavras como flechas. Júlia, sem se deixar intimidar, avançou um passo. Chega! Você não tem o direito de nos ameaçar. Já perdemos o suficiente por causa de pessoas como você. A tensão era palpável. Todos na sala aguardavam que Otávio decidisse o que fazer a seguir. Ele olhou ao redor, viu o desespero na expressão de Dona Teresa e a determinação em Júlia, e seu coração disparou. Era hora de decidir em quem ele realmente confiava. Eduardo, se você tem algo a dizer, faça-o agora. As pessoas aqui estão comigo. Com você? Eduardo riu. Um riso gelado. Você realmente acredita que essas pessoas se importam com você? Você não é mais do que uma peça em um tabuleiro que eles controlam. Foi nesse momento que Dona Teresa, cheia de coragem, se ergueu. Otávio, escute. A verdade não é como você imagina. A vida não é em preto e branco. Todos cometemos erros, mas temos a oportunidade de mudar. Não se deixe levar pelo rancor. Essas revelações podem nos destruir ou nos unir. As palavras dela ecoaram na sala como um clarão. Otávio sentiu o peso do que estava prestes a decidir. Ele olhou novamente para Ana e viu que ela estava segurando um envelope com firmeza. O que mais ela sabia? A verdade estava prestes a explodir, e ele sentia que era a única chance de mudar o rumo daquela situação. Eu escolho acreditar nas pessoas ao meu redor, disse Otávio, sua voz firme agora. Eu escolho parar esse ciclo de mentiras e dor. Se a verdade deve ser revelada, que seja. Vamos encarar isso juntos. Os rostos ao seu redor passaram de confusão a alívio. Até mesmo Ana pareceu relaxar um pouco. Eduardo se deu conta de que seu jogo de poder estava prestes a ruir. Você realmente acha que isso acaba bem para você? Mentirosos não ficam livres. Com um gesto decidido, Otávio fez sinal para Ana. Ela abriu o envelope e começou a passar os documentos. Esses papéis provarão tudo o que vocês tentaram esconder. Falsificação de contratos, manipulação de ações e tudo vai vir à tona. Não haverá mais mentiras. Mas antes que qualquer coisa pudesse realmente começar, a porta do escritório se abriu abruptamente e mais um grupo de pessoas entrou, incluindo representantes da polícia. Precisamos de Otávio e de todos aqui para esclarecer algumas coisas. O choque tomou conta da sala. Ajudar a expor a corrupção poderia sair do controle rápido. E assim, no meio do caos e da confusão, uma lição clara se apresentou. Otávio olhou para cada um deles e percebeu que, no fundo, todos estavam lutando pela mesma coisa: a verdade. No final, a ambição de uma pessoa nunca deve pesar sobre a vida de outra. Todos são humanos, todos têm suas histórias, e a coragem é uma escolha que pode mudar destinos. À medida que a sala começava a esvaziar, Otávio sabia que aqueles momentos mudariam suas vidas para sempre. Ele olhou para as pessoas ao seu redor. Vamos reconstruir isso juntos e aprender com nossas escolhas. Antes de tudo se dissipar, ele se voltou para a câmera e falou diretamente para os espectadores.
Se você chegou até aqui, prepare-se. A vida é cheia de reviravoltas. E a verdade é uma faca de dois gumes. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com estas ações. Um novo horizonte estava diante deles, cheio de possibilidades, e eles estavam prontos para enfrentá-lo.